André, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paiaiá, e boa tarde especial aos nossos colegas professores do município de Caém, principalmente todos os trabalhadores em educação, e já agradecendo aqui o espaço cedido pela Rádio Paiaiá mais uma vez, para que a gente possa fazer algumas colocações a respeito do sindicato, agradecendo também a presença aqui de nossos colegas que faz parte da comissão, Balbina, Hilda e José Adilson, que estão aqui conosco, e justificar a ausência de alguns colegas que não puderam vir por conta de ter outros compromissos, certo? Como o professor Ronivaldo, Juscelma, Eliene e Uberlândia, a professora Adriana. Nós vamos entrar aqui, Gilvandro, na questão das propostas aí de planos de carreira e do Estatuto do Magistério. Eu queria que você discorresse sobre essas propostas aí. André, na verdade a gente tem travado uma luta muito grande no município de Caém. Desde 2014 nós começamos a discutir, junto com o Poder Público, a proposta de um plano de carreira para o Magistério Público e o Estatuto do Magistério, uma vez que o município não tem o Estatuto e o plano de carreira está bastante defasado, não atende mais àquilo que deveria atender, tanto aos interesses da categoria e da administração pública, como as diretrizes nacionais do MEC e as normas da LDB. E então, em 2014, a gente começou essa proposta, não foi muito adiante, e aí quando foi agora, no início de 2016, é bom fazer esse esclarecimento, nós propomos, numa reunião com o prefeito municipal de Caém no dia 5 de janeiro, certo, que se criasse uma comissão tripartite, para que junto nós chegássemos a reavaliar e construir o plano e também construir ali junto o Estatuto do Magistério. O prefeito aceitou a proposta e, através de um decreto municipal, no dia 18 de fevereiro, certo, publicou a comissão tripartite formada por advogado da prefeitura, contador, secretário de finanças, a equipe da Secretaria de Educação, e 2 vereadores, mais 2 membros do sindicato. Passamos então, André e todos os ouvintes, de janeiro até o final de maio, construindo essa proposta, na qual toda a equipe do prefeito esteve presente em todos os momentos. Quando entregamos essa proposta do Estatuto e do plano de carreira ao senhor prefeito, certo, no dia 1º de junho, o mesmo simplesmente engavetou as propostas, não deu qualquer satisfação aos trabalhadores. Foi quando a gente começou a se mobilizar e fomos para a Câmara de Vereadores, pedimos inclusive apoio ao vereador Pablo e à vereadora Jane, principalmente a todos eles, mas principalmente esses 2, porque foram eles que fizeram parte da comissão tripartite que estava ali, certo, ajudando a construir essas propostas. E então o senhor prefeito simplesmente gavetou, não deu satisfação. Foi quando nós começamos os movimentos de mobilização, com calendário de paralisação municipal, certo, tentando de uma certa forma sensibilizar o poder público para que encaminhasse essas propostas, certo, ao Poder Legislativo para devida aprovação. Já que naquele momento, vale a pena aqui ressaltar, nós nos encontrávamos sem o devido reajuste do piso nacional. Eu não estou falando aqui de reajuste do salário dentro do município, mas o cumprimento da Lei 11.738, que era a lei do piso nacional, e que até então, e até o momento inclusive, certo, não foram pagos, certo, não foi repassado o reajuste de 11,36%. Então foi quando nós começamos todo o movimento de mobilização, de paralisações, de manifestações nas ruas, certo? Tentando mobilizar o poder público para que, de fato, isso viesse a acontecer. O senhor prefeito esteve inclusive nessa rádio e em outros meios de comunicação, colocando que o sindicato era político, que o sindicato estava fazendo política. Em momento nenhum, é bom que a gente esclareça, o sindicato é sim político, não existe sindicato que não seja político. A nossa política é uma política não partidária, mas uma política no sentido de defesa da categoria. Gilvando, enquanto pessoa, enquanto cidadão, ele tem todo o direito de subir no palanque de quem quiser, de fazer campanha para quem quiser, como fez no passado, inclusive, para ele, há 4 anos atrás, e
Agora foi visto diferente. Agora, enquanto o sindicato, Gilvando, enquanto presidente do sindicato, ele é simplesmente o presidente do sindicato e age como presidente do sindicato. E a política do sindicato é uma política em defesa da categoria, certo? Em defesa dos trabalhadores, e não está agregado a momento nenhum a esse ou aquele candidato, porque não é essa a proposta, nem é esse o objetivo, certo, do sindicato, mas sim de fazer a defesa dos seus trabalhadores. Agora, Gilvando, em relação às perdas salariais dos professores, houve essas perdas? Como é que está toda essa situação, Gilvando? André, eu estou aqui, tive o cuidado de passar na prefeitura, quando eu estava vindo para cá, para pegar meu contra-cheque atualizado, porque o senhor prefeito, né, esteve aqui nessa rádio, até gaguejou um pouco quando falou qual era o devido salário do professor no município de Caém nível 3, eu sou um professor nível 3, certo? E dizendo que o salário de um professor nível 3 aqui chegava, certo, a 3.000 e tantos reais. A base salarial, eu estou aqui, vou lhe passar aqui, você pode dar uma olhada, está circulado de lápis, o quanto recebe o professor nível 3 no município de Caém hoje, seu salário base, R$ 2.074. Por incrível que pareça, o piso nacional hoje, certo, é de R$ 2.136 para um professor sem qualquer graduação. Em Caém, os professores com a pós-graduação e a graduação estão recebendo bem abaixo do que recebe um professor em qualquer município, certo, que não tem graduação, apenas a formação em magistério. Mas, no entanto, o senhor prefeito esteve aqui nessa rádio e disse que o salário de Caém é um dos melhores, e está aí, estou disponibilizando meu contra-cheque para você ver. Certo? Concordo com ele. Nós temos em Caém casos de professores que chega, certo, a 3.000 e poucos reais. Mas ele esqueceu da história da vida desses professor. Ele esqueceu que esses professores têm 30 anos de carreira, certo? Tem uma formação acadêmica, tem os seus quinquênios, tem todas aquelas vantagens que é assegurada não pelas leis municipais de Caém, mas pelas leis também nacionais, que faz parte da estrutura da carreira dos trabalhadores, certo? E que por conta disso que chega a 3.000 e pouco. O senhor prefeito deveria somar o salário dele também, as diárias quando ele sai, para botar junto aos 10.000 reais de salário que ele recebe. E aí nós teríamos aí um salário de 30 ou muito mais do que isso. Então, falar dos trabalhadores que tem um salário de 3.000 e tanto, e não dizer por que esse salário é de 3.000, que está ali 30 anos de carreira, uma formação e toda uma estrutura, né? É igual chegar aqui e dizer assim, olha, o prefeito recebe 30.000, por que ele recebe? Aí você vai ver diárias, você vai ver várias outras questões, né, que vai fazer parte de uma estrutura, né, da função da qual exerce o gestor. Então, o salário hoje, certo, nacional, do PIS nacional, certo, para o magistério público, que é 2.000, certo, R$ 2.136, certo? Em Caém, os professores graduados e pós-graduados recebem menos do que o PIS nacional, como você está vendo aí, R$ 2.074,55. Né? Então, quando ele disse que o presidente do sindicato deveria estar aqui, né, deveria ser mais sensato, ser mais prudente e responsável, e não estar insultando isso, aquilo, outro, a gente está trazendo aqui exatamente esses dados. André e todos que nos estão ouvindo nesse momento, nós temos um estudo, um levantamento, certo? Para você ter ideia, que as perdas salariais dos trabalhadores no município de Caém, certo? Chega um professor nível 2, nos 4 anos que o senhor prefeito, aliás, desculpe, nos 3 anos, porque 2016 não está nessa planilha, até porque ele não pagou o piso nacional, certo? Chega a uma perda de 12,44% para o nível 2, somando essa perda de 12, mais a perda de 2016, que é de 7,22%, mais o reajuste do piso nacional, que foi de 11,36%. Para um professor pós-graduado nível 3, as perdas chegam a 33,73%. Isso até dezembro de 2015. Estou lhe passando também a planilha com os levantamentos, os estudos, certo? Feito por a contabilidade. A mesma contabilidade que fez o plano de carreira junto com a equipe do senhor prefeito, que ele engavetou, certo? E está aí essas perdas. O maior aumento, e eu quero retificar outros momentos que eu tive aqui na rádio, que o prefeito de Caém deu aos trabalhadores do município de Caém foi 0,31 centavos, que foi ao nível 1 no ano de 2013. Daí para cá, os trabalhadores só tiveram perda. Por quê? Porque nem o piso nacional, de forma integral, que o governo federal repassa, certo? Ele garantiu.
Ele também colocou aqui, em uma pergunta feita a ele, qual era a devida valorização que os professores tinham tido no município de Caém, e ele disse que que Caém saiu com salário de 2.000 e poucos reais em 2013 para um salário de 3.000 e pouco, né? 3.000 e alguma coisa, quando ele esteve aqui em outubro de 2016. Bom, ele esqueceu de dizer que de fato isso é real, mas esqueceu de dizer quem de fato deu esse aumento, que foi o governo federal. Se você pode observar aí, eu passei para você, em 2013 nós tivemos um reajuste do piso nacional, certo? De 7,97%, e que o senhor prefeito simplesmente reajustou, em vez de dar o 7, deu 6,47%. Quando foi em 2014, o reajuste foi de 8,32 e o senhor prefeito deu simplesmente 7,21. Em 2015, o reajuste foi de 13,01. Eu estou falando, pessoal, do reajuste do piso dado pelo governo federal em cima do piso nacional, e o senhor prefeito deu um repasse de 11 e pouco. Em 2016, ninguém teve repasse no município de Caém, a não ser o professor sem formação, aquele que está simplesmente atuando com formação de magistério. Mas a valorização dos trabalhadores em Caém é essa, é tirar do salário, é tirar o estímulo de quem quer estudar, de quem quer se formar, certo? Simplesmente desvalorizando porque não cumpre a lei 11.738. E aí, André, eu vou chamar a atenção de um ponto interessante, de um levantamento que nós fizemos também nessa folha que eu passei para você inicialmente, né? A gente pode observar que até outubro, que é o que está disponibilizado no TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, o município de Caém recebeu na educação R$ 6.459.672,98, certo? Isso em 10 meses, que vai dar uma média mensal de R$ 645.967,30 por mês. E o mais incrível, o que ele tem pago de folha, conforme o levantamento no SIGA, né, no Tribunal de Contas, ele não está cumprindo 60% que a lei do Fundeb determina que ele cumpra em folha de pagamento. E aí, eu ontem fazendo esse estudo com a contabilidade, me chamou a atenção o seguinte, porque até outubro nós tivemos ainda, nós tínhamos mais de 40 a 50 contratos só na educação, que foram exonerados, saíram de folha. Então, se ele não cumpriu até outubro, tirando a média aritmética de 56, o que ele atingiu só foi 56,71%, está até grifado aí de amarelo chamando a atenção, certo? Então, o que o prefeito de Caém tem cumprido de folha de pagamento até outubro foi 56,71%. Ele tem que atingir 60%. Né? A risco de suas contas serem rejeitadas. Então eu acredito que se os recursos do Fundeb continuar no ritmo que vem entrando, tudo pode dar até possibilidade de rateio para os professores, já que até o momento ele não está cumprindo aí sequer os 60% quando tinha toda a gama de contratados. Gilvandro, a gente vai ao intervalo das 12h30, já passamos 4 minutos. Depois do intervalo a gente volta conversando com você, que ainda tem umas perguntas aqui na pauta para a gente esclarecer aí a população de Caém, principalmente os professores. Então depois do intervalo a gente volta. Volta faltando 9 minutos para 1 da tarde com o programa Espaço Livre, edição desta segunda-feira, hoje dia 19, conversando aqui com o Gilvandro Inácio da PLB de Caém, ele que veio fazer um balanço, né, uma prestação de conta do que aconteceu aí durante o ano de 2016. Gilvandro, ficou aqui uma pergunta em relação aí as paralisações que aconteceu lá no município de Caém. Você traz informações porque houve essas paralisações, enfim. André, como eu tinha iniciado, né, no outro bloco, as paralisações elas foram advindas exatamente de quando o prefeito engavetou as propostas que tinham sido construídas junto com sua equipe de reajuste do plano de carreira e do Estatuto do Magistério. E também por conta da falta do reajuste do piso, do cumprimento da Lei 11.738, que seria o pagamento do piso nacional. Agora sim, o que chama a atenção dessas paralisações é que o
poder público municipal, né, inclusive o senhor prefeito Arnaldo esteve nessa rádio, em outros meios de comunicação, em rádios, em carros de som também, colocando áudio, para que os pais, os pais dos alunos no município de Canhém, certo, exigissem os direitos e tentassem impedir as paralisações, obviamente, né, preocupado por conta que estava num contexto de uma campanha política. Mas dizendo, como afirmações dele, por várias vezes, que as paralisações estariam prejudicando os alunos. Agora, o que eu acho interessante é que quando a gente vem a um meio de comunicação, a gente deve ser mais transparente e mostrar os dois lados da moeda. Quando nós aprovamos em Assembleia um decreto, um calendário de paralisações, nós encaminhamos imediatamente esse calendário, André, ao Ministério Público, né, pedindo que o Ministério Público de Jacobina intervisse junto ao município para que, após o término das paralisações, fosse garantido ao aluno, né, o cumprimento dos dias parados, ou seja, garantir o que reza a LDB, certo? Que é 200 dias letivo, certo? E como foi feito? O Ministério Público chamou o Poder Público, nos chamou e pagamos todos os dias 11 paralisações que tivemos. Houve a reposição, né? Houve a reposição, certo? Repomos todos esses dias, inclusive dia de sábado e de domingo, que não interferia em nada no calendário escolar. Agora, esqueceu de dizer o senhor prefeito, aos pais, às famílias de Canhém, que o município de Canhém tirou 16 dias do aluno. Dias de quê? Curso para motorista, escolha de livro didático, né? Feriado, ponto facultativo, tinha um feriado na quinta, dava ponto facultativo na sexta, o que município nenhum da região fez, mas Canhém, para economizar recursos, para não ter despesa com óleo, com merenda, com material de limpeza, certo? Acabou aproveitando desses pontos facultativos e também decretando para a educação. Foram 16 dias que o aluno do município de Canhém, as crianças e os adolescentes ficaram sem aula e que o município não repôs. A nossa parte, nós fizemos questão de pedir ao Ministério Público para obrigar o município a colocar transporte escolar, certo? E fornecer merenda, o que fez de péssima qualidade, né? Nós tivemos aí, em relação ao transporte escolar, de outubro, depois do resultado das eleições, muitos dos transportes deixaram de pegar os alunos, outros pegavam de formas irregular, pegavam um dia, outro dia não pegava, linhas que juntou o mesmo carro para pegar os alunos, superlotação no carro. Agora, nos resultados finais de recuperação, nós tivemos aluno, André, eu não vou citar aqui o nome do aluno por questões éticas, mas alunos, tudo bem que é do ensino médio, mas o município recebe a contrapartida do PENAT, né, que é a complementação para o transporte escolar, exatamente para manter o aluno do ensino médio, alunos que saíram de Piabas a pé para vir fazer a prova final na comunidade de Gonçalo, porque o carro não pegou os alunos por falta de óleo. Inclusive, no colégio de Piabas, as aulas encerraram depois do previsto, da redução, inclusive do calendário. Mais uma coisa que o município de Canhém fez, cortou 2 semanas do calendário, era para as aulas ir até 28 de dezembro, certo? E só foram até o dia 9, certo? Estão tirando aí 2 semanas do aluno, e o senhor prefeito não veio para aqui dizer aos pais que isso estava prejudicando os filhos dele, que os filhos dele não tiveram os 200 dias letivos, né? Então, eu gostaria que, se ele retornar essa rádio, ele desse esses esclarecimentos. Olha, o sindicato, de fato, fez as paralisações e repôs, como nós repomos. E não foi porque o Ministério Público determinou, não. O Ministério Público determinou porque nós pedimos, nós exigimos. Prova disso é que o Ministério Público não obrigou ele a pagar os 16 dias que ele tirou do aluno, certo? E, inclusive, agora, os últimos dias do calendário. Inclusive, o Ministério Público nos pediu um levantamento, certo? Todo um relatório de tudo que ocorreu. Nós entregamos esse levantamento ao Ministério Público na sexta-feira, né? Está em recesso. Quando retornar, eles devem estar verificando o que houve, né? E passamos. Então, esclarecendo aqui as famílias, os nossos alunos, quem de fato defende uma educação de qualidade e o direito do aluno, somos nós que representamos o sindicato, que inclusive, André, denunciamos, certo? Hoje o município de Canhém responde mais de 30 representações ao Ministério Público, e a maioria delas por má versação nos recursos do Fundeb, inclusive com transporte escolar, quando deixou alunos no meio da rua, quando usou os transporte amarelinho para eventos de inaugurações de praça, né? Inclusive que foi multado aí inicialmente em 100 mil reais, multado não, a custa do processo, certo? Que está rolando aí, né? Pelo Ministério Público, já está na Justiça agora. Então, nós o tempo todo estamos denunciando o município por irregularidade, seja do transporte, da merenda,
dos trabalhadores. Então dizer que o sindicato, né, está agindo de forma política simplesmente, que não defende de fato os trabalhadores e a sociedade, tanto defende que há várias representações. E eu acho que a sociedade de Canhém deu uma resposta muito plausível a tudo que o sindicato fez e vem dando, né, com o apoio que a gente vem recebendo. Agora, o impedimento do empréstimo de 2 milhões, como é que está esse andamento aí, Gilvan? André, aí foge um pouquinho de 2016, né? Mas assim, é um levantamento interessante, o que nós conseguimos com a atual administração do município de Canhém. Nós conseguimos barrar algumas ações no município de Canhém, eu digo nós, o sindicato, porque isso foi mérito exclusivamente do sindicato, da PLB, né? O prefeito, ele tentou tomar um empréstimo de 2 milhões para pagar com os recursos do FPM. Ora, se o município era 0,8, já vinha passando dificuldades, caindo para 0,6, como ele ia pagar isso? Então, fazendo um estudo de viabilidade, nós percebemos que se isso ocorresse, quando as parcelas do empréstimo começassem a cair, nós não teríamos condições de manter a folha de pagamento. Pode ser que chegue aqui e diga o contrário, né? Mas a gente está vendo o que está ocorrendo no Rio de Janeiro, no Sul, e que são estados, não é um município pobre e carente que nem Canhém. Então nós mobilizamos a sociedade civil e os trabalhadores e fomos para a Câmara de Vereadores com 4 ônibus no dia da votação do projeto, certo? E mobilizamos a Câmara para que não votasse aquele projeto, porque iria, de fato, certo, ali prejudicar demais os trabalhadores e a própria município como um todo. Então eu acredito que essa foi uma vitória do sindicato, que também se envolveu não só pela questão educacional, mas também pela questão coletiva, questão social, certo? E conseguiu impedir, teve ele convidou as pessoas, né, para uma audiência pública ali nos 18, nós estivemos presentes e daí o projeto barrou. Uma outra questão interessante hoje, André, nós temos uma ação via Ministério Público, hoje na Procuradoria do Estado, né, que inclusive o senhor prefeito também conseguiu aprovar na Câmara um projeto de lei que criava o seletivo para 2 anos. Ele sancionou em um dia, no outro dia nós entramos com o Ministério Público e o Ministério Público impediu, inclusive, que ele fizesse esse seletivo, porque Canhém precisa de um concurso público e não de um emprego político de 2 anos. Ou para renovar com mais 2 anos, chegar na hora da campanha, está usando as pessoas para fazer isso. Então, nós defendemos a ideia de um concurso público, um concurso que vai dar estabilidade e garantir às pessoas, e não simplesmente essa ideia de seletivo. Então, foi mais uma ação através do Ministério Público, barrada, certo, dentro do município, através da nossa ação enquanto representantes sindicais. Uma outra grande conquista foi a questão da eleição dos diretores, né? Nós entramos com uma representação ao Ministério Público, certo? No início de foge a memória, março, de 2016, o senhor prefeito, né, por incrível que pareça, disse que não fazia, né? Mostrou má vontade nas reuniões com o Ministério Público, que não faria, que não dava certo e tal. Mas o incrível é que quando teve o resultado das eleições, né, na outra semana ele estava lá simplesmente para fazer a eleição de diretores. E aí, André, eu quero agora questionar a sociedade de Canhém, o senhor prefeito, fazer uma única pergunta no ar. O senhor prefeito disse que a PLB não tem respaldo, né, para defender seus trabalhadores. A PLB trabalhou a eleição de diretores e conseguiu, certo, indicar diretores, candidato a diretores em todas as escolas. A moral do senhor prefeito com a educação no município de Canhém está tão em alta que ele não conseguiu um candidato a diretor do lado dele, exceto na creche municipal de Canhém, que pela legislação não tinha ninguém, né, que tivesse sido de outro grupo político que pudesse ser candidato, porque a lei vedava, tinha que ter 2 anos de residência na escola, graduação e tal. Mas todas as escolas de Piabas a Canhém, certo? O senhor prefeito só conseguiu fazer o candidato na creche de Canhém porque era candidato único. Porque em todas as outras escolas nem candidato para lançar ele teve. Então eu pergunto se a sindicato de fato não tem respaldo, certo? Para o trabalho que vem fazendo, ou a administração é quem não teve, quando não teve sequer candidatos para lançar, certo? Para as eleições de diretores. E está aí já o resultado das eleições, certo? E uma outra observação. Na atual administração do seu prefeito, as pessoas do quadro efetivo se recusavam a ser diretor ou coordenador. Agora, com a eleição, as pessoas se candidataram para ser candidato. Então, é uma outra questão que a gente deixa no ar. Porque antes as pessoas recebiam o convite
e muitas vezes se recusavam, sendo obrigado a nomear pessoas fora do quadro da educação para exercer aquela função. E agora, na eleição, as pessoas foram lá e se candidataram, né? Se prontificaram a se candidatar livremente. Então, é outra questão também interessante que eu acho que vale a pena a gente estar pensando sobre isso. O afirmou aqui que o sindicato usou os trabalhadores. Processos aí... Ele num pronunciamento aqui na rádio, André, ele disse que falas do senhor prefeito, abre aspas, né? Vou usar as falas dele, abrindo aspas aí. Senhor, professores de Caém, vocês foram usados com recurso da PLB, pelo diretor da PLB, né, para fazer política, para isso e aquilo outro, né? E vocês precisam, continuam nas falas dele, em janeiro tá lá cobrando o piso nacional, tá cobrando os direitos de vocês, citou o nome inclusive dos vereadores de sua bancada, fecha aspas. Senhor prefeito, engraçado, nós passamos 4 anos nas ruas cobrando o cumprimento do piso, respeito, né? Não tivemos. E agora que o senhor tem o resultado das eleições, o senhor manda que os trabalhadores vá cobrar, inclusive indicar que os seus vereadores, que querem sua coligação, também a partir de janeiro esteja lá cobrando. O senhor deveria ter orientado eles a fazer isso quando nós estávamos o tempo todo. Porque uma outra pergunta que o senhor fez aqui no ar nessa rádio foi o seguinte: cadê o rapaz lá da PLB? As eleições são dia 2, no dia 7, abre aspas, eu recebi um comunicado que as paralisações foram suspensas, não querem mais o aumento, não querem mais, cadê as paralisações? É preciso a sociedade saber, né, e prestar esclarecimento, André e os que estão nos ouvindo, que se durante 3 anos e 9 meses, o prefeito não nos ouviu, não nos atendeu, nessa própria rádio por várias vezes disse que não conversava com o sindicato político, que tinha quebrado as relações com o sindicato, fez reuniões e disse isso. Eu pergunto à sociedade, qual é o resultado que se tem continuar negociando com um prefeito derrotado? Entendeu? Se quando ele não estava derrotado, quando ele estava em plena campanha política, ele fechou as portas, se recusou a discutir, a negociar, agora com o resultado das eleições, ele queria que a gente estivesse nas ruas, as mesmas ruas que ele veio para a rádio dizer que as paralisações estavam prejudicando os alunos. É muito incoerente uma afirmação dessa. Nós paramos porque nós somos sensatos. Nós percebemos que ele não tinha mais nada a oferecer. Não se conversa com o derrotado. Pelo contrário, André, nós já tivemos reuniões, e não foi uma só, com o prefeito eleito e com a futura secretária de Educação, inclusive na última reunião que ocorreu sábado, agora fez 8 dias, né? Nós sentamos e inclusive ele já pediu a proposta do Estatuto e do Plano, certo? Para que sua equipe comece a fazer análise, porque em janeiro, mesmo de férias, ele já quer sentar com o sindicato e com toda uma equipe para reestruturar, para assim que a Câmara voltar, tá dando já entrada na Câmara para tá tentando corrigir essas perdas que nós tivemos durante esses 4 anos. Então foi por isso que eu digo à sociedade canha, quem nos está nos ouvindo, que nós suspendemos as paralisações, porque não vale a pena conversar com aquele que durante 3 anos e 9 meses não ouviu os trabalhadores, certo? E agora derrotado não tinha mais nada a oferecer. Bom, 1h06. Gilvandro, o nosso tempo está chegando ao final, nós temos um horário aqui a cumprir, daqui a pouco tem um programa independente, a gente quer de uma certa forma agradecer, dizer que o prefeito já está agendado aqui para o dia 27, o direito dele se manifestar, e ele vai se manifestar sobre toda essa sua fala. Nós estamos também aqui dizendo, estamos recebendo aqui documentos de tudo aquilo que você falou, e nós vamos indagá-lo sobre todas essas afirmações suas, para que ele possa se expressar aí para a população de Caém, região, mesmo o tempo cedido a você será cedido a ele, e desejar a vocês aí uma boa tarde e dizer que quando quiser vir, as portas da Paiaiá estão abertas aí para ouvir os dois lados da moeda. Tá bom? Com certeza. André, rapidinho aqui, só colocando, o senhor prefeito também colocou em relação ao INSS, né, o desconto do INSS, lembrando aqui que em 30 de dezembro o INSS, a dívida era de 5.423.000, em dezembro de 2015 era de 9 milhões e pouco. Eu vou deixar com você, por conta do tempo, um levantamento que nós temos do INSS 2016, está sendo recolhido e não está sendo repassado à agência. Só como exemplo, foi recolhido R$
69 mil e alguma fração, e ele só repassou 179 mil, isso até outubro de 2016. Quero agradecer aqui o espaço da Paiaiá, né, o nosso muito obrigado, e rapidinho convidar todos os trabalhadores da educação do município de Caém para nossa grande confraternização que será realizado sábado no Colégio Municipal de Gonçalo, ou quinta-feira, desculpe, corrigindo aí, quinta-feira, né, aí dia 22 no Colégio Municipal de Gonçalo, teremos o show da voz e violão, bebidas, enfim, com aquilo que os trabalhadores da educação de Caém merecem. André, a Paiaiá e a você, o nosso muito obrigado pelo espaço, e um abraço e uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paiaiá, principalmente aos trabalhadores da educação de Caém. Muito obrigado, você também está aí, o Gilvandro da PNB, que